Olá, estamos começando mais um MaluCast. E você sabe que você é sempre muito bem-vindo, afinal de contas, esse canal foi feito exclusivamente para você. E você continua assistindo a série A Moeda Tem Dois Lados. E o episódio de hoje se chama Existe Muito Mais Coisa Entre o Céu e a Terra. Você já deve conhecer essa frase, ela foi escrita por Shakespeare, na peça Hamlet, quando Hamlet diz para Horácio exatamente isso: existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha vossa filosofia. E, de fato, essa é uma realidade muito grande, porque ao longo da história a gente vê que as descobertas são inesgotáveis e podem aprimorar instrumentos, aperfeiçoar instrumentos de pesquisa, e as descobertas não têm fim, não é? Você já pensou nisso? Se você retomar a história, você vai ver que no ano mais ou menos de 150 depois de Cristo, século II, parece que é muita coisa, mas não é dentro da história da humanidade. Acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Cláudio Ptolomeu foi o que definiu essa teoria do geocentrismo. A Terra, então, seria o centro e todo o universo girando em torno da Terra. E o século II é um século depois de Cristo, então na história de Cristo que a gente conhece pelos relatos escritos, pelos filmes que remontam essa história, já existia uma sociedade toda estruturada, o Império Romano, o Império Egípcio, então não é um tempo tão antigo assim. E naquela época ainda se acreditava que a Terra era o centro do universo. Pois as coisas evoluíram e mais ou menos em 1500, então 1500 na época do descobrimento do Brasil, então eu acho que é ontem, dentro da história da humanidade, foi que Copérnico viu que existia um sistema planetário e que a Terra era mais um planeta girando em torno de uma estrela, o Sol. Então, o sistema solar foi descoberto só lá por volta de 1500. Mais à frente, percebeu-se que o sistema solar era só um conjunto dentro de uma galáxia gigantesca, a Via Láctea, que ela vista pelos telescópios, ela parecia uma nuvem leitosa, então Via Láctea, um caminho leitoso, e que ali existiam outros sistemas planetários. Hoje já se sabe que existem mais de 3.200 sistemas planetários só dentro da Via Láctea, a qual pertence o sistema solar onde nós estamos. Depois disso, as descobertas não tiveram fim, Outras galáxias foram descobertas. Hoje se supõe mais ou menos a existência de bilhões de galáxias. E isso tudo no mundo material, no mundo que a gente é capaz de identificar, seja a olho nu, seja através de instrumentos, mas que o ser humano é capaz de identificar. Já pensou? E se a gente passar para um mundo microscópico, não é diferente. Também por volta de 1500, acho que foi 1590, quando foi descoberto o microscópio, aí começou a ver que existia vida e estruturas no mundo microscópico. Foi quando foi visto pela primeira vez a bactéria. E também aí no micro não teve fim. Chegou no átomo, como a menor partícula da matéria. Você que é contemporâneo a mim sabe que durante muitos anos na vida escolar a gente acreditou que o átomo era a menor partícula da matéria. Daí o nome, átomo não divisível. E a física continuou nas pesquisas, é o que eu comecei falando, ampliam-se os instrumentos e o conhecimento não tem fim, ele parece inesgotável. E se chegou a um universo até então desconhecido, isso é mérito da física, que é o mundo subatômico. Então, partículas em movimento, causando efeito num mundo menor que o átomo. Aí, inclusive, é onde a física explica o pensamento. O pensamento que sempre foi enigmático, onde é que está o pensamento? Ele é feito de partículas subatômicas. E é justamente sobre esse universo inesgotável que a convidada de hoje, que eu tenho a honra de recebê-la e a gratidão por ela ter aceitado o convite, que nós vamos conversar hoje. Existem mais coisas entre o céu e a terra. Vocês vão conhecer uma médica fabulosa que ousou
adentrar nesse universo subatômico e buscar ali a causa das doenças e, mais do que isso, uma solução para as doenças. Eu estou falando da doutora Miriam de Amorim. Miriam, vou te apresentar aí para os nossos seguidores. Seja muito bem-vinda. Muito prazer de estar com os ouvintes, com as pessoas queridas que acompanham você e eu poder compartilhar das ideias dessa medicina que a gente está entregando agora. De verdade, nós estamos no momento, depois de 42 anos de pesquisa, um grupo grande de médicos no Brasil que me acompanha há muitos anos nesse trabalho, mais de 25 anos eles acompanham, e aí a gente está entregando de verdade o trabalho numa conclusão muito bonita assim, para tratamento de doenças em todas as linhas, né? Isso é aquilo fantástico. Que você estava falando, né, Malu, que é uma visão da medicina que não vem tratar a doença, ela vem contemplar o campo energético, o nosso campo eletromagnético. E o pai da medicina, que é Hipócrates, chamou de physis hipocrática. Que Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, chamou de energia vital. Exato. Que hoje os físicos chamam de biocampo. De biocampo. Miriam, eu queria que você começasse contando para nós o seguinte: a gente que é da área da medicina, você, durante a fase de aprendizado, você tem contato com uma estrutura meio engessada, né? E uma estrutura, como você já começou falando, uma estrutura que prioriza ou foca na doença. Então, eu queria saber de você, na sua história, quando que você começou a ver fora da caixa? Quando você percebeu que aqueles conhecimentos não atendiam às suas buscas internas? Foi já? Não, a situação aconteceu, eu era acadêmica de medicina da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, e eu estava no 3º ano de medicina, e eu tinha uma amiga que foi minha amiga desde a infância, ela entrou para uma outra faculdade de medicina e eu fui para a UFRJ, e no 3º ano de medicina ela fez um exame de arteriografia e ficou tetraplégica no exame. Uma iatrogenia forte que me marcou profundamente. Então, no 3º ano de medicina, eu fiquei deprimida, né, de ver a minha amiga tetraplégica numa cadeira. Como consequência numa cama, nem na cadeira ela ficava na época, foi para a cama, de verdade. E como consequência de um procedimento médico, né? Iatrogênico, E aí o destino cria situações, né, Malu? E aí eu fui apresentar um trabalho no Encontro dos Estudantes de Medicina em Florianópolis, isso por volta de 77, por aí 76, 77. E cheguei lá, tinha um médico homeopata que tinha vindo de Londres, da Escola de Medicina de Londres, do Hospital de Londres, tinha feito mestrado lá e ele deu uma palestra nesse encontro de medicina. E eu fiquei completamente apaixonada pela palestra dele, porque pela primeira vez, depois de 3 anos numa universidade, eu ouvia falar de cura, né? Porque na universidade a gente não escuta falar de cura. Eu ouvi falar de uma energia, que tinham leis de cura, que o indivíduo tem que ser tratado como um sujeito, um sistema único, a cura de dentro para fora, de cima para baixo, havia todo um ritmo, havia toda uma... E eu fiquei absolutamente, eu que era completamente descrente desse tipo de abordagem, aquilo me tocou profundamente e eu falei, bom, eu estou num estado tão caótico por causa da minha amiga que eu vou experimentar esse negócio quando eu chegar no Rio de Janeiro. Que interessante. E aí, né? a primeira dose do remédio homeopático que eu recebi, eu fiquei boa da minha gastrite, fiquei boa da minha depressão, tomei... E aí comecei a estudar em grupos paralelos, eu continuei na universidade, obviamente, fazendo tudo que eu tinha que fazer, mas a gente era a época da ditadura, dos hippies, era aquele movimento todo, e aí a gente tinha aqueles encontros escondidos, né? Os estudantes se reuniam para estudar homeopatia, fazia parte daquele contexto. Era muito mágico e muito lindo. E aí, quando eu me formei, eu já entrei no contexto da homeopatia clássica,
E aí eu comecei a observar que a gente tinha milagres em alguns casos e em outros casos a gente não conseguia acertar o medicamento daquela pessoa, porque depende de uma especificidade entre o remédio e a doença que você está tratando. E nem sempre você encontra esse elemento da natureza capaz de neutralizar essas energias. E aí começa a minha história, né, com o Bioval. Mais ou menos assim. Quando você identificou que dentro da própria homeopatia, que foi a sua porta de entrada, tinha limitações, né? Eu acho interessante, Miriam, que a gente acaba se identificando com histórias semelhantes, né? A busca é a mesma, mas por caminhos diferentes. E você contando aí do seu terceiro ano, eu lembrei de mim. Eu sempre tive, já desde antes da faculdade, esse foco na saúde, essa consciência do quanto ser saudável é importante, né? Então, a minha frase de hoje, que eu falo, quem tem saúde tem tudo, e eu encerro sempre os episódios falando isso, ela já vem de muito tempo, acho que desde sempre eu tive essa consciência, mas uma consciência imatura, né? Uma consciência mais intuitiva do que racional. E eu comecei a estudar muito cedo, antes da faculdade, autores, mas eu fui para o lado da naturologia, sabe? Naturólogos como Sebastian Kneipp, né? É um alemão. Aqui na América Latina a gente tem a Charan, que também propunham e tinham toda uma linha de reequilíbrio orgânico focado na saúde, né? Saúde é equilíbrio. E eu sempre estudei esses autores já desde a adolescência. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha essas duas visões. A visão acadêmica, né? Os conhecimentos todos, que complementam muita coisa, sem dúvida, e aquela minha convicção dentro da necessidade de reequilibrar o organismo para resgatar a saúde. E eu tive um divisor de águas, como você teve ali o palestrante no segundo ano, e é muito engraçado isso. Um médico, que depois até recentemente eu o encontrei, ele tem um canal de TV e eu fiz um programa com ele. Ele foi dar uma palestra na faculdade, e ele é naturólogo também. E ele falou uma frase, eu nunca me esqueço, que um amigo e colega meu de faculdade estava sentado do meu lado, naquela plateia, a luz mais escura para a projeção dos slides, e ele estava praticamente dormindo, esse colega. E, de repente, esse médico falou assim, o sangue é formado no intestino. Aquilo me acendeu uma luz dentro do meu cérebro. E o colega do meu lado, colega e muito amigo, ele falou assim, agora que eu vou dormir mesmo. Depois dessa frase aí que eu vou dormir mesmo. Então você vê como bate diferente para cada um, né? Eu sempre digo que a ideia não surge do ponto zero. Então a gente já traz bagagens com a gente, bagagens vindas até desse mundo subatômico, né? Que você pesquisou. Então, a gente já traz coisas. O que para mim bateu... traz a ressonância, né? Traz. Ressonância. Exato. O que bateu para mim como uma porta que se abriu, né? Como assim o sangue é produzido no intestino, a gente estuda de outra maneira, né? E depois você vai estudando e vai entendendo a lógica da colocação dele. Então, foi aí. E paralelamente à faculdade, eu fui buscar também como equilibrar o organismo. Então, é muito interessante ver a sua caminhada, a caminhada de outros tantos que foram por outras vias, a minha própria, né? E aí, quando você, voltando ao seu trabalho, que é fascinante, quando você nasceu dentro de você esse inconformismo, né, com as falhas da homeopatia, e olha que você sempre fez a homeopatia unicista, que já é aquela... Unicista, exatamente. Que já é aquela que busca o medicamento exclusivo para aquela pessoa, né? A fechadura e a chave. Quando bateu isso, você não tinha ainda um caminho claro, né? Como pesquisar isso, como resolver esse seu inconformismo? E aí, como é que foi a sua trajetória? A minha trajetória foi... eu, por exemplo, tive uma experiência com a homeopatia clássica, da potência que é o nosso campo energético. Eu peguei uma criança com uma pneumonia, um menininho de uns 5 anos,
Radiografei essa criança de manhã, eu escutei, mandei radiografar, mediquei na época com licopódio, em LM, e pedi à mãe para retornar no final da tarde para ver como é que ele estaria evoluindo, se eu precisaria realmente tomar outras medidas e tal. Quando ela chegou com o menino de tarde, eu coloquei o estetoscópio e não tinha mais nada no pulmão. E não estava mais com febre, não tinha mais nada, não tinha uma ausculta, nada. Eu falei assim, bom, você vai voltar lá e vai radiografar essa criança de novo. Em questão de horas, né? Horas. Quando chegou lá, o radiologista ficou louco. Essa médica é louca de mandar radiografar uma criança 2 vezes no dia. Eu rasgo o meu diploma se esse menino ainda não tiver nada. E quando ele radiografou, ele ficou lívido, que não tinha mais nada. Então, a questão é o seguinte: se eu dou um licopódium para uma criança dessa e tem uma resposta dessa, e aquilo ficou tão marcado no meu ser, né? A potência que é esse campo energético, quando ele é informado adequadamente, e por que essa resposta não poderia acontecer, não aconteceria com outra criança que eu desse o licopódio? Com o mesmo quadro, então, né? Você percebe? Então eu pensei naquele momento assim, a gente na homeopatia clássica tem que encontrar um remédio de um grupo de sintomas que essa pessoa apresenta, de um padrão que está saindo dessa energia, desse campo, né, que hoje se chama de biocampo, que é o nosso campo eletromagnético. E se eu encontrasse elementos na natureza que equilibrassem o próprio campo, não o que sai dele, mas dele, na fonte dele, será que ele teria um código de ordem que pudesse colocar ele em ordem e equilibrar o ser por inteiro, como o Simílimon homeopático propõe? O Samuel Hahnemann propõe isso no Simílimon, né? Um equilíbrio mental, emocional, físico, que derrama para a vida da pessoa, derrama para o social, derrama para o ecológico. E aí eu falei, bom, só tem um jeito, né? Vou tentar estudar e ver se isso é possível. E aí eu comecei a estudar alquimia e comecei a olhar as antigas tradições, a medicina hipocrática. Fiquei só na alquimia, eu fiquei 9 anos estudando o que eles usavam naquele tempo, né? E sabe o que eu fico pensando, Miriam? Os seus colegas contemporâneos, homeopatas clássicos também, né? Porque, de repente, você questionou, de certa maneira, Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né? Você ficou no anonimato por muito tempo ou logo você dividiu isso com um grupo de homeopatas? E como é que foi a reação na época? Então, eu fiquei 9 anos estudando esses elementos e cheguei aos elementos e descobri que tinha que fazer uma sequência dos 7 centros de energia. Cada elemento está contemplando um centro vibracional que está ligado a um centro endócrino, né? E aí eu descobri os ritmos, que os alquimistas usavam ritmos, usavam ordem, usavam as frequências, que a física quântica tinha essa mesma história, que a gente, para trabalhar nessa dimensão, tinha que olhar ritmo, frequência, ordem, sincronicidade. E aí eu levei, depois de 10 anos, já tinham 3, 4, 5 médicos caminhando comigo, eu levei para o Congresso de Medicina Homeopática no Rio de Janeiro, no Congresso de 2000, já estamos em 2024, tem 24 anos isso. Eu já tinha resultados muito, muito bons, muito fortes. E foi de verdade, eu não poderia imaginar que eu ia jogar uma bomba atômica dentro do... É verdade. Eles me deram o primeiro lugar, ficaram encantados com o trabalho. E depois houve uma revolução lá dentro, não sei o que aconteceu, que eles me tiraram o prêmio no final do congresso. Foram lá na frente e disseram que não iam dar o prêmio e que me retiraram o prêmio. E daí eu sofri de verdade, assim... Uma discriminação. Com certeza, que eu estava traindo a homeopatia e tal, mas aí eu tinha que seguir meu coração, né, Malu? Porque você também tinha tantas convicções internas e demonstração prática, né? Então eram evidências inquestionáveis, né?
além da sua intuição muito afiada, por sinal, né? Porque esse é um trabalho que a gente sabe que grande parte dele é intuitivo, porque você não tem nem onde pegar, né? Você não tem uma materialidade para você se apegar naquilo. Né? Ela tem uma condução muito intuitiva, o que é fantástico, e é o que faziam os grandes sábios de tempos antigos. Né? Quando você vê as grandes descobertas, até astronômicas, você pensa, como que eles descobriram isso se eles não tinham equipamento nenhum? Né? Medidas precisas entre os planetas. Então, era um movimento intuitivo, que é uma ferramenta do ser humano atrofiada ao longo dos anos, né? Você sabe que Jean Choiseul é um antropólogo francês, ele tem um trabalho fantástico, que ele analisou o crânio de seres humanos pré-históricos, e ele percebeu que a parte posterior do crânio era muito mais avolumada do que a parte anterior. É justamente a parte onde o cerebelo se aloja e o encéfalo. E ele demonstra que, naquela época, o cerebelo ocupava a metade posterior da caixa craniana e o encéfalo, que é do raciocínio, que é da lógica, ocupava só a metade anterior. Então, com a hipertrofia do racional, ele foi, né, pela lei do uso e desuso, ele foi hipertrofiando, crescendo, empurrando o cerebelo para trás. O cerebelo, que é o órgão já demonstrado da intuição. É ele que faz a conexão nossa nesse corpo terreno com esse campo todo vibracional que vem de cima para baixo, né? Porque na verdade, o mundo é só energia, não é, Miriam? É tudo energia, exatamente, só que de densidades diferentes. Então, você tem energias mais densas, que é, por exemplo, tudo que a gente toca aqui no mundo material, né? Uma barra de ferro, essa mesa que é de madeira e tal. E a densidade vai diminuindo cada vez mais até chegar num campo imaterial, entre aspas, porque é matéria ainda, né? Ainda pertence ao grande universo da matéria, mas de densidades tão sutis que para nós a gente acaba achando que é fora da matéria, né? Mas ainda é. E então, esse universo inesgotável que a ciência foi esquecendo, porque ela ficou só com o encéfalo, né? Ficou só no raciocínio e perdeu. E você tem esse diferencial que me chamou a atenção, que é uma intuição muito, muito limpa para captar. Eu acho que é mais captar do que raciocinar, onde estava a chave para acessar esse campo, que você chama de biocampo, eu vou seguir essa linha para ficar coerente com a sua pesquisa, para acessar e organizar esse biocampo. Né? É fantástico isso. É uma possibilidade, né, Malu, da gente estar levando a medicina para um sistema informacional. Porque toda a ciência já foi para a era da informação e a medicina ainda não foi. Ela continua na mesma história de brigar com doença, enquanto que a gente pode trabalhar de informar esse campo eletromagnético, reorganizá-lo, porque o próprio Hipócrates, que é o pai da medicina, ele dizia que a física, que é esse campo, é de onde vem tudo, o céu, a terra, as estrelas, os próprios deuses, ele dizia, que vinham desse campo. É o campo de vida, né? É um campo de vida. Então, ele tem o jogo dos ritmos, ele tem o jogo das polaridades, yin e yang. São campos vibracionais, esses elementos da natureza que dançam nesse campo. Então, quando você equilibra isso, você dá a possibilidade de pegar a causa das doenças. E essa é a questão, né, Malu? Essa é a questão. Onde a doença começa. Começa. Exatamente, é isso aí. E a gente, na nossa pequenez, como criaturas humanas, a gente é levado a ver de baixo para cima. Então, você vê o corpo e esse campo energético. Mas, na verdade, se você vê de cima para baixo o universo começa fora da matéria. A matéria já é o último grau da condensação energética, né? Eu vejo dessa maneira, do resfriamento energético.
Então, quando você tem uma fonte de luz, se você coloca a mão próximo da fonte, ela é quente. E a gente não vê as partículas luminosas ali, os fótons, mas eles existem. Quanto mais você se afasta da fonte, mais vai resfriando. E o resfriamento gera condensação. Então, se nós vermos, de fato, como tem que ser visto de cima para baixo, essa materialidade a qual pertence o nosso corpo terreno, ele é um grau mais distante de condensação. Então, a vida propriamente é nesse mundo que a gente não enxerga, é nesse campo eletromagnético, né? Aqui é só o efeito final. Então, de fato, a doença nasce nesse campo invisível, vou chamar dessa maneira, até para os nossos ouvintes terem mais clareza, a doença nasce lá. E aí, Miriam, se você me permite fazer a minha percepção, às vezes a gente chega no mesmo lugar por caminhos diferentes, né? Sim. Eu chamo, você fala medicina biofal, que é perfeita, e eu falo medicina Slender, e tem uma razão de ser, né? Esse nome Slender não é um nome, é uma sigla que define o meu entendimento sobre o organismo humano. Quem me acompanha aqui sabe, porque a primeira fase do Malucast foi a jornada do Slenderito, quando eu mostro ele caminhando ao longo do Slender, né? Das letras do Slender. E aí, dentro da minha prática, o que eu fiz? O caminho que eu segui foi o seguinte: nós temos um campo que ele é emanação direta do corpo físico, porque toda matéria tem o seu campo, né? Sim. E eu percebi o seguinte, isso eu percebi não só na teoria, mas na prática. Quando você equilibra fisicamente um organismo, e o equilíbrio eu divido em 7 setores, mas o físico eu deixo 4 colunas como a base desse equilíbrio, que é desintoxicar, nutrir, alcalinizar e equilibrar a temperatura. Quando você faz isso, você muda o campo, que até o casal Kirlian demonstrou isso, né? Quando eles fotografaram esse campo eletromagnético, até acidentalmente, e durante muito tempo eu fiz a foto Kirlian dos meus pacientes. Então você via buracos, né? Aberturas, irregularidades nesse campo, e quando você equilibra fisicamente mesmo, desintoxicando, alcalinizando e tal, você muda esse halo registrado pela fotografia Kirlian, ele fica totalmente harmônico e fechado. Isso melhora outros aspectos. Eu comparo o corpo como um instrumento musical. Então, quando você afina o instrumento, você melhora a performance do músico, né? O músico, apesar do grande talento dele e do seu preparo técnico, ele precisa de um instrumento afinado para manifestar a sua potencialidade. Eu resolvi, o meu fio da meada foi equilibrar o físico primeiro, porque eu via que a hora que eu pegava ali, eu melhorava o humor, melhorava a qualidade dos pensamentos, melhorava a qualidade dos sentimentos, havia um amadurecimento da pessoa, né? Uma conscientização da responsabilidade dele com relação ao próprio corpo, porque se ele melhorava fisicamente, ele tinha mais disposição, mais ânimo e tudo, ele enxergava a importância de se cuidar, e nesse autocuidado ele amadurece. Então é um movimento ao contrário, né? Visto de uma outra maneira, mas eu sinto que também atua melhorando esse campo eletromagnético. Mas você contando a história da criança, da pneumonia, por que umas não melhoravam, isso me faz lembrar casos e casos, mas um específico que a gente sempre guarda alguns, né, na memória da gente, alguns chamam mais atenção. Exatamente. Teve uma época que o universo me colocou 2 pacientes com patologias muito semelhantes, era uma neoplasia, mesma faixa etária, mulheres, todas residentes do Rio, inclusive, minha clínica era em São Paulo, e elas começaram o tratamento bem na mesma época. Só que uma tinha um temperamento mais
negativo. Ela tinha um inconformismo e uma raiva daquela doença, do fato de estar doente. Ela tinha um mau humor, assim, difícil de ser acessado e mudado. E a outra não, a outra ela vibrava na gratidão e na alegria. Mesmo doente, uma situação grave, ela tinha um comportamento completamente oposto. E as duas tiveram o mesmo tratamento na mesma época e resultados completamente diferentes, não é? Então, com certeza, numa situação dessa, mexendo diretamente nesse campo, como você conseguiu chegar com o seu trabalho fantástico, teria um resultado talvez equilibrado entre as duas, né? Porque já melhoraria esse modo esse modo de se relacionar com a vida, né? Exatamente. Você equilibra muito, muito o mental e o emocional das pessoas, isso ajuda muito. Por exemplo, as pessoas me perguntam, Miriam, você dá alguma dieta, alguma coisa? A gente dá uma orientação, mas é incrível como a pessoa, quando ela vai para um equilíbrio do campo da energia, ela começa a enxergar a loucura dela, as bobagens que come, os vícios que tem, a pessoa automaticamente vai largando a compulsão, né? As pessoas compulsivas, acumuladoras. Então a pessoa vai vendo a sua loucura e vai... É incrível o movimento. É incrível. O grande mestre está dentro da gente mesmo, né, Malu? Tá. É só acessar essa energia, Miriam, essa aliança, né? Interna, né? E você falando, e eu estou pensando, porque a gente traz bagagens assim de outros conhecimentos, né? Eu sempre estudei muito esse mundo invisível, do ponto de vista de energia, e eu vejo o universo, vou chamar de universo para ficar mais fácil a gente conversar, como algumas espécies de energia. A espécie material, que é essa que a gente começou falando, né? Graus diferentes de densidade, mas tem também a espécie, isso não tem nada a ver com religião, nem com crença, é nome apenas, é nomenclatura, a espécie espiritual. A espécie espiritual não é a espécie material, são espécies diferentes. Ela é limpa, ela é sadia, ela é... E é dali que vem, como eu disse, vem de cima para baixo. E a gente ainda tem espécie divinal, mas essa eu não vou nem falar porque está muito distante de nós. Então, logicamente, quem sou eu para afirmar isso? Mas eu tenho a impressão que os produtos que você desenvolveu, os produtos Biofal, eles abrem uma fresta nesse turbilhão bagunçado que envolve, cada um individualmente envolve a Terra, né? Nós estamos vivendo aqui, temos que falar dela, e deixa fluir mais livremente, sem esse obstáculo. Como você abrir uma janela e deixar o sol entrar, o sol está lá sempre, né? O sol está lá. Exatamente. Mas você fecha a janela, está dentro de 4 paredes, o sol não vai entrar. Então, o sol seria esse campo vital, limpo, puro, saudável, que está ali, e a gente com essa nuvem escura obstruindo a recepção dessa energia saneadora, vou chamar assim, saneadora. Foi lindo hoje que você começou o trabalho falando da Via Láctea, né? Foi. A nossa conversa. E eu tenho um curso que eu faço chamado Via Láctea. Ah, que fantástico. É interessante porque a termodinâmica, os físicos hoje, o Ilya Prigogine, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que tem um domínio universal, vamos dizer assim, um lugar, né, um eixo, onde o indivíduo, se ele se mantiver naquele equilíbrio, dentro daquela frequência desse domínio universal, ele perde muito pouca energia, ele conserva muito mais a sua energia no meridiano do rim, a sua energia Qi, né? E ele é governado por essa energia universal. Essa fonte. Quando a gente desequilibra essa fonte, quando a gente desequilibra muito, desvia, a gente sai desse domínio, dessa faixa. E aí a termodinâmica afirma que o indivíduo passa a ser governado pelo seu próprio sistema. E quanto mais ele se afasta dessa fonte, mais ele perde energia e mais ele se perde
Exato. É muito que a gente está vendo hoje no coletivo. Exatamente. Todo mundo perdido, todo mundo cada vez com mais doenças, correndo atrás de exame, correndo atrás de remédio, correndo atrás de médico. Parece que todo mundo só fala nisso. Hoje todo mundo só fala em doença. É uma loucura que a gente está vivendo. Exato. Porque está todo mundo separado desse lugar de equilíbrio interno, que é essa luz que você está falando, essa que fonte vem do alto, essa Via Láctea. Exato. Que está na nossa coluna vertebral, na realidade. Uhum. Então, o biofal, na realidade, se eu pudesse a pessoa... Mas o que é o biofal? O biofal foi todo um código que a gente elaborou, trabalhando várias medicinas, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, o trabalho de Hipócrates, o trabalho de Hahnemann, a gente juntou a física quântica para chegar numa informação final, com 7 doses, que vão fazer com que a pessoa se alinhe a essa energia universal. A pessoa tem a sensação... voltei a ser quem eu era, voltei para casa. É uma sensação de voltar para casa, que todo mundo reconhece esse lugar. É um lugar Exato. no coração de cada um. Fantástico. Que é luminoso. Né? Exato. E aí, gente, da hora que a pessoa volta para esse eixo, lugar, esse eixo, porque lugar não é uma palavra que se encaixe no mundo quântico, mas... só para as pessoas entenderem, né? Que a pessoa tem uma sensação de que voltou para um lugar, né? Quando ela sintoniza, né? Quando ela sintoniza. Aí a saúde física, emocional e mental, ela vai reverberar esse equilíbrio. É natural. Fantástico. Eu entendi. É isso. Se eu pudesse resumir, assim, numa história, o que acontece no final é isso. É isso, é como então, você integral. Né? Você falando, e eu usei a palavra sintonizar, e me veio o rádio, né? Então, você sintoniza o rádio e capta com clareza aquela estação de rádio, né? E tudo fica lúcido. E quando o rádio está desintonizado, você não consegue entender direito, ouvir direito, é um chiado. É como a humanidade se encontra hoje. Exatamente. Perturbada no meio dessa bagunça, não é? E o mundo dos pensamentos, Miriam, eu penso o seguinte, esse campo, porque a gente tem um campo individual e tem um campo coletivo. Esse campo coletivo que nos envolve a todos... pensa bem o nível de informação que ele está recheado, de medo, de raiva, de vingança, né, de insegurança, são energias negativas. Estão aí vibrando, vibrando aí. Todas vibrando aí. E a gente dá ou não passagem, porque a lei de atração dos homólogos é uma lei universal e infalível. Então, se você faz a ponte, você alimenta essa energia e você se conecta com ela e passa a ser influenciado por ela, né? E é o que a gente vê. E, de repente, você chegar ao ponto de desenvolver um método, não é um método, é uma filosofia, mas eu vou tornar ele mais material, um método que consegue realinhar, reconectar a pessoa, sintonizar o rádio dela com as energias positivas que estão aí à nossa disposição, né? Isso é uma conquista muito grande. E eu queria te perguntar, você tem experiência com crianças também? Sim. Então, para as pessoas entenderem, esse trabalho, ele tem aplicabilidade em todas as especialidades médicas. Então, no grupo, hoje a gente tem mais de 500 médicos no Brasil todo, em Portugal já tem médicos. Eles são de todas as especialidades. Nós temos um grupo grande de pediatras, de clínicos, psiquiatras, de reumatologistas, de cardiologistas. Então, tem médicos que o paciente, por exemplo, vai procurar um pneumologista com uma doença pulmonar, e ele vai medicar com biofal, atendendo aquela queixa principal daquele paciente, que é o pulmão, mas ele vai estar ciente que ele vai melhorar aquele paciente. Como um todo. Na parte reumatológica, no mental, no sono dele, na parte intestinal, porque nós não estamos separados. A energia, quando ela arruma, ela vai arrumando o indivíduo por inteiro. Então, na realidade, todos os médicos acabam
trabalhando o indivíduo como um todo, mas a sua especialidade é contemplada também, entende? Eu entendi, com certeza. Entendeu como é que funciona? Perfeito. E os pediatras, a gente trabalha em quadros agudos, a pediatria muito em quadro agudo. Hoje as crianças estão muito os alérgicos, né? Hoje a manifestação alérgica comportamentais aumentou muito. Muito pânico, muito problemas psiquiátricos. Engraçado, Malu, que quando eu comecei a trabalhar 43 anos atrás, nesse foco, a nossa demanda maior era alergias, problemas respiratórios, alérgicos e tal. Hoje, eu te digo, a maior procura do nosso trabalho são doenças psiquiátricas, em primeiro lugar, síndromes de pânico, comportamentais, distúrbios de TDAH, autismo e por aí vai, e doenças autoimunes. Eu te diria que hoje o carro-chefe é muito problema neurológico também. Eu acho que nesses últimos 3 anos a população deu um aumento muito grande de problemas neurológicos, né? A gente tem visto muitas pessoas com Parkinson, com doenças graves. Exato. E a procura mudou completamente se a gente for comparar com o que a gente tinha há 30 anos atrás. O que a gente vê na prática médica, né? Dentro da minha linha Slender, eu defino doença como o estágio tardio de um longo processo de desequilíbrio orgânico. Exatamente. Para os quais nada foi feito, né? Nada é feito, porque ninguém vê os desequilíbrios. E eu uso a representação de uma escada, eu coloco lá no patamar superior a saúde plena, que envolve, inclusive, o campo energético, né? Ele faz parte desse equilíbrio que eu chamo de pleno, e a pessoa vai descendo degraus, e cada degrau é um aspecto de desequilíbrio gradativo que a medicina acadêmica não enxerga. E ele passa por mais 3 fases, como eu dividi esse processo de instalação de doenças em 4 fases. Então, ele sai do patamar de máximo equilíbrio, ele passa por uma fase que eu chamo de silenciosa, onde ele ainda não tem manifestações, mas a gente sabe que já tem desequilíbrio. Eu acho essa uma fase muito delicada, porque pega geralmente as crianças, os adolescentes, os jovens, que eles estão bem, aparentemente vendendo saúde, mas a gente que vê atrás dos bastidores sabe que tem os desequilíbrios. E depois entra numa fase que eu acho a mais longa de todas, que eu chamo de fase dos sinais de alerta, que é onde o organismo tem essas manifestações todas, e a medicina considera isso já como doença, que são as alergias, são os distúrbios comportamentais, ansiedade, depressão, a própria hipertensão, eu coloco também aí, os distúrbios do sono, e são tratados os sintomas e o desequilíbrio não. Então, a pessoa continua descendo a escada, com menos sintoma, mas descendo a escada, até que ele cai na 4ª fase, que eu chamo o buraco da doença, né? Então, a agressão virou lesão. E como essa escada está cada vez mais íngreme e as descidas cada vez mais rápidas, a gente está vendo agora muitas doenças degenerativas, as neurológicas, as autoimunes, né? Por isso aumento tanto, e distúrbios comportamentais que, infelizmente, eles já aparecem no mundo infantil, coisa que a gente não via, não é? Não via de jeito nenhum. Eu atendo demais criança com ansiedade, parece que todas, mas com síndrome do pânico, com quadro depressivo, não é? Por esse desequilíbrio acelerado, que eu chamo de envelhecimento precoce, né? Um desgaste acelerado do organismo, trazendo precocemente complicações ou alterações que a gente só via numa faixa mais avançada. Exatamente. Para dar tempo de chegar num comprometimento tão grande, a pessoa já tinha mais idade. Hoje você vê isso mais cedo, né? Outro dia, Malu, eu peguei uma menininha de 12 anos com hipotireoidismo, que era uma doença que a gente só via em idoso, né? Hipotireoidismo por autoimune, né? Exatamente. Você vê? A gente não via isso em criança. Não, jamais. Olha, nós nunca pedimos dosagem de colesterol, de triglicérides em criança, não é? Hoje você pede, criança com 5 anos. Se surpreende. E se surpreende com alterações grandes, não é? Exatamente.
Exatamente. Miriam, esse assunto é lindo, é inesgotável. Eu só queria te saber o seguinte, você estudou vários autores, né? Então, quando você fala desse campo coletivo, do biocampo, me faz lembrar lá Jung, quando ele chamava de inconsciente coletivo, né? Essa mistura toda que a gente está falando, que a gente sofre influência dessa. Você, nos seus estudos, também fez alusão aí ao inconsciente coletivo de Jung? Você vê alguma similaridade? Sim, eu acho que, inclusive, o nome dos 7 medicamentos homeopáticos que trabalham nesse código, que é um código de auto-organização sistêmica, eles chamam-se fatores de auto-organização, porque o Jung falava que, para além do inconsciente, a gente tinha arquétipos que ele chamava de fatores. É, né? Verdade. E você, para organizar o indivíduo em profundidade, você tem que ter um sistema que organize esses arquétipos, né, no inconsciente. E como os fatores de auto-organização, a gente via nitidamente que eles entravam e traziam uma organização muito profunda do inconsciente dos pacientes, no sono, nos pesadelos, na forma das pessoas reagirem, nos comportamentos, nos sentimentos que as pessoas trazem. Os arquétipos são nitidamente reorganizados e tocados. Por isso que eu coloquei o nome de fatores de auto-organização. Exato. Porque eles trabalham nesse mundo, além, né, do material, né? Nesse Foi ótimo. Inconsciente do Jung. Foi ótimo você falar isso para a gente esclarecer aí para quem está nos acompanhando, né? A biofal, o FAO são fatores de auto-organização, né? Daí que surgiu... Do biocampo. Desse biocampo. Exatamente. É biofal. Biofal. Então, você que está aí nos acompanhando já sabe, né? O biofal, essa ciência, porque é uma ciência, justamente contempla esse entendimento de quais os fatores têm que ser organizados, e é uma auto-organização, né? Porque é individual isso, parte de cada um, para que tenha essa reconexão com um campo energético da saúde, né? Que revitaliza o organismo, a pessoa, né? Não vou nem falar. A potência da nossa saúde inata. Nós temos uma saúde inata. Eu, por exemplo, na universidade, quando fiz o mestrado, eu tive que apresentar pesquisa básica de ratos para provar que os fatores de auto-organização funcionavam. E aí você trabalhava com um grupo a gente trabalhava com veneno, com agrotóxicos, trabalhava com um grupo, envenenava os animais, um grupo tratado com biofal, outro não. O que tomava o biofal parecia que tinha tomado refresco. Ficava perfeito, o veneno não agia. Não agia. Né? Então, assim, a gente, quando você consegue ver a potência que esse campo tem, e você vê, por exemplo, nos animais que não recebiam remédio, não recebiam biofal, alguns ficavam bem melhores que outros com veneno, naturalmente. Então, existe uma saúde inata, né? E uns têm mais, outros têm menos. E o biofal, ele aumenta essa potência dessa saúde. E protegendo... Leva a gente à potência máxima. Protegendo, né? inclusive, de doenças... Venenos, né? Inclusive de doenças microbianas. Doenças virais, doenças bacterianas, porque a gente trabalha com tudo. Claro, com dengue, febre amarela. Mas uma vez reestruturado, reorganizado esse campo individual, a pessoa melhora a imunidade demais, inclusive para doenças microbianas, porque é como se esse campo ele repelisse, porque tudo tem campo, então os vírus também têm os seus campos individuais, né? Ele repele, como a camada de ozônio protege a Terra de irradiações nocivas. Tudo se repete no universo, né, Miriam? É muito bonito quando a gente estuda. Você vê um átomo, um elétron girando em torno do núcleo, né? Como o Sol, com os planetas girando em volta. É uma repetição muito perfeita das estruturas universais, né? Miriam, diga. Eu só queria dar um adendozinho interessante nas viroses, por exemplo.
A gente trabalha o biocampo dos pacientes graves, por exemplo, com doenças graves. Se você bota a medição da pessoa nessas máquinas de biorressonância que medem as vibrações desse biocampo, você vê que a vibração da pessoa é bem fraquinha, então você tem que trabalhar com doses também fraquinhas, porque você tem que trabalhar de anular funções de onda. A gente tem que dar uma onda igual a do campo da pessoa para realinhar. E os quadros agudos, os vírus fazem com que o campo tenha picos de altura. Por isso que as pessoas têm febres altas, ficam prostradas, ficam detonadas, porque os picos de oscilação. Então a gente tem que trabalhar com potências, com mais energia, para neutralizar a função de onda que aquele vírus provocou no campo. Então a gente trabalha de verdade com onda e, né, com funções de onda, com biorressonância. É física pura. É o que biofísica. Exato. É o que você fala, porque eu estou lendo o seu livro, que aliás é fantástico. Você fala de uma maneira muito assertiva. A medicina acadêmica é da bioquímica, né? E essa proposta, esse novo caminho aí é da biofísica, porque na verdade a ciência mais exata é a física, né? Sim. A ciência exata de fato, que ela só se conforma com 100% de acerto, é a física. Exatamente. Mira, esse seu assunto é tão fantástico, nós vamos ter que continuar ele num outro episódio, porque eu quero muito falar do seu instituto. Mas em função do tempo, porque a gente está restrito ao espaço e ao tempo, né? Enquanto a gente está aqui na matéria terrena, eu vou te agradecer e nós vamos fazer mais um outro episódio, com certeza. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí estão ansiosos para continuar esse tema, para a gente explorar um pouco mais do seu trabalho. Viu? Muito bom. Nós vamos fazer logo mais outro. Obrigada, amiga. Então, agradecendo a atenção de todos, agradecendo o seu convite, muito lindo, e vamos continuar aqui para poder estar compartilhando essas ideias. Maravilha. Esse povo maravilhoso. Um grande beijo a todos. Obrigada. Obrigada, Malu. Eu que agradeço. E você que está aí nos acompanhando, nos dando a alegria de estar sintonizado nesses temas de saúde, tenho certeza que você gostou demais dos conhecimentos que a doutora Miriam nos trouxe. Isso é importante para que você amplie, também veja fora da caixa, como a doutora Miriam viu, como eu também no meu momento vi, e comece a enxergar o seu organismo e a sua vida como um elemento envolto em energia, e essa energia tem que estar em equilíbrio, e você também contribui para isso, para que você absorva o que há de mais puro e energético do universo, viu? Afinal de contas, eu não posso deixar de encerrar sem aquela frase: você sabe muito bem que quem tem saúde tem tudo.